Boa tarde, segunda série, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Peguem a apostila de vocês na página 21 e vamos finalizar os exercícios da sessão Hora de Estudo. Bom dia, segunda série, boa tarde, quer dizer, né? Nossa aula de quarta-feira. Vamos finalizar nossos exercícios da sessão Hora de Estudo, tá? Temos os exercícios 15, 16, 17, 18, 19 e 20 para finalizar na aula de hoje. Então, o exercício 15 fala sobre os princípios da óptica geométrica, né? Está dizendo lá que em 1999 ocorreu o último eclipse solar total do século para o hemisfério sul. E um estudante imaginou então uma forma de simular eclipses. Ele pensou em usar um balão esférico e opaco de 40 metros de diâmetro que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200 metros. Ele faria as observações protegendo devidamente sua vista quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente sobrepostos e alinhados com ele, né, com o estudante, num dia de céu claro. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta, caso as observações fossem realmente feitas, sabendo-se que a distância da Terra ao Sol é 150 vezes 10 a sexta quilômetros e que o Sol tem um diâmetro de 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros. Então, aqui, gente, ó, o que nós imaginamos? Eu desenhei como se fossem os triângulos, tá? Então, ele disse que o balão estaria a 200 metros do Sol. E o nosso balão aqui tem 40 metros de diâmetro, tá? Então, aqui está o balão a 200 metros do Sol. E lá em cima tá a distância que eu preciso descobrir, né? A distância de sombra que vai se formar, que é a distância do Sol, né, que está a 150 vezes 10 a sexta quilômetros. Então, a gente vai ver se esse balão vai ocultar totalmente o Sol ou não, tá? E daí, aqui pelas alternativas, ó, a letra A afirmativa 1 diz que vai dar certo, porque o estudante não veria nenhuma parte do Sol, porque ia dar certo. A afirmativa 2 diz que não daria certo, e a afirmativa 3 diz que o céu ficaria todo escuro, como se fosse noite. Essa vocês já sabem que é falsa, né, gente? Porque o que ele pode é ocultar o Sol, uma parte do Sol que ele está vendo, mas ele não vai impedir os raios do Sol de chegar aqui na Terra. Então, não ia ficar escuro, tá? Só ele vai conseguir cobrir o Sol ou não. Então, a afirmativa 1 ou 2 nós vamos ter que ver se são corretas. Então, aqui a gente vai analisar o triângulo grandão e o triângulo pequeno, tá? Então, base sobre base e altura sobre altura. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com x sobre 40, tá? Igual a 150 vezes 10 a sexta, que seria 150 milhões, né? De quilômetros, mas ainda acrescento mais 1000 aqui para virar metro, tá? Sobre 200. Então, montei as minhas frações aqui, agora eu multiplico o cruzado, tá? X vezes 200, 200x. 40 vezes 150 bilhões, vai dar 6 trilhões, tá? Aí passa 200 para cá dividindo, nós vamos chegar numa resposta, gente, de 30 milhões, na verdade 30 bilhões de metros, tá? 30 bilhões de metros são vamos transformar para quilômetro, né? São 30 milhões de quilômetros, tá? E daí lá eles dizem que o diâmetro do Sol é 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros. Então, seria 7 bilhões e 500 milhões. Né? Então, aqui, ó, nós vamos conseguir ocultar o Sol, porque o valor do x ali, ele ficou maior que o diâmetro do Sol. Então, a afirmativa 1 é a verdadeira, tá? Vocês vão marcar x lá no exercício de vocês, na letra A, que diz que está correto apenas o que se afirma aqui, na afirmativa 1, tá? Esse valor de x aqui que o balão vai conseguir ocultar é maior que o diâmetro do Sol. Então, o balão ocultaria todo o Sol e o estudante não veria nenhuma parte do Sol, tá?
A afirmativa A é a verdadeira. Agora nós vamos aqui para o exercício 16, que está falando que é comum fotógrafos utilizarem ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contêm uma forte composição de luz verde. E a consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir essa intensidade da luz verde que chega no sensor da câmera fotográfica. Eles querem saber que tipo de filtro que a gente tem que utilizar para diminuir a cor verde. Tá, gente? Então, o que nós temos que pensar? Ó? Se eu estou enxergando verde, é porque o verde está refletindo. Eu tenho que usar um filtro que não tenha verde na sua composição, tá? Então, eles estão falando ali, ó, que nós temos as cores primárias vermelho, verde e azul, tá? E temos as cores secundárias amarelo, ciano e magenta, tá? Então, o amarelo é formado por vermelho e verde, tem verde na composição, não posso usar. O ciano é formado por verde e azul, tem verde na composição, não posso usar. O magenta é formado por vermelho e azul, não tem verde na composição. Então, a cor magenta é a cor ideal para a gente utilizar no nosso filtro, tá? Então, vocês vão marcar X lá na letra D, tá? Afirmativa, letra D é a correta. E o exercício 17 está falando que a Ana Maria é uma modelo e ela vai desfilar com vestido de cor vermelha. Mas quando ela entra na passarela, ela vai ser iluminada com uma luz monocromática verde. Então, que cor que o público vai observar o vestido dela? O vermelho, gente, ele só reflete vermelho, tá? E dentro do verde não tem vermelho, né? Na composição do verde não tem vermelho. Então, o que acontece quando a luz verde bate no vestido dela? A luz verde é absorvida. Então, a gente vai enxergar o vestido preto, tá? Porque o vestido só reflete a cor vermelha. Vocês vão marcar X lá na letra B. E para finalizar aqui nossos exercícios, o exercício 18, vocês têm que descrever qual fenômeno óptico que está sendo apresentado em cada situação. Então, aqui, ó, a fonte de luz bate e não vai para lugar nenhum. Então, é a absorção, tá? Aqui, os raios de luz batem e passam do ar para a água. Então, eles passam de um meio para outro meio diferente. Então, esse é o fenômeno da refração. E aqui, ó, os raios de luz estão batendo numa superfície e refletindo. Então, superfície refletora, nós vamos ter a reflexão. Agora, dando continuidade aqui, gente, o exercício 19 pergunta a diferença entre reflexão difusa e reflexão especular, tá? Então, o que seria essa diferença aqui, ó? A reflexão difusa é aquela que forma imagens não nítidas, tá? Forma imagens distorcidas, não forma imagens perfeitas. E já a reflexão especular forma imagens perfeitas, nítidas, tá? Opa! Então, vocês respondem lá na questão 19, tá? A reflexão difusa forma imagens distorcidas, também digitei errado aqui. E a reflexão especular forma imagens nítidas, tá? E para finalizar o nosso exercício 20, está dizendo que o espelho do banheiro é comum, plano e feito de vidro. E uma pessoa está se olhando no espelho. Então, eu quero saber na ordem que os fenômenos acontecem. Então, o espelho é assim, gente, ele é uma placa de vidro. Atrás dessa placa de vidro tem a película refletora, tá? Então, o que acontece? Quando a luz bate no espelho, primeiro ela passa através do vidro para chegar na placa refletora. Então, ela primeiro sofre uma refração. Aí ela bate na placa refratora e volta. Então, ela reflete e daí passa pelo vidro de novo. Então, vocês vão marcar X na letra E. Refração para passar pelo vidro, reflexão na placa refratora e refração para sair do vidro para o ar de novo, tá? A alternativa correta é a letra E. E assim nós finalizamos nossos exercícios da hora de estudo, finalizamos a primeira unidade da apostila, tá? Nas próximas unidades, nas próximas aulas, a gente vai fazer exercícios do caderno de atividades. Tá? Então, até mais, gente. Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas de vocês lá no grupo.